E se eu te dissesse que os monstros mais assustadores da Fundação SCP não são as criaturas, mas sim a papelada? A maioria das pessoas que entram no mundo da Fundação SCP procura monstros. Eles querem ver o próximo SCP-173, a estátua que se move quando você pisca, ou o invencível SCP-682. A gente adora o horror do tipo susto fácil, o monstro que está lá para te pegar no escuro. Mas, se você já mergulhou um pouco mais fundo, sabe que o terror real da Fundação não está nas criaturas, mas sim nas ideias. Está no horror da burocracia, no medo de não ter controle sobre sua própria história, no pavor de que sua realidade seja apenas uma história contada por um autor demente. A Fundação SCP é uma organização internacional, secreta e não governamental, que existe para um único propósito: proteger o mundo da realidade e do sobrenatural. Eles se dedicam a assegurar, conter e proteger. E isso significa esconder a existência das anomalias que poderiam causar pânico em massa. Para fazer isso, eles agem como uma mistura de instituição de pesquisa científica e agência paramilitar de inteligência. Eles capturam, contêm e estudam tudo que desafia as leis da natureza, de criaturas e objetos até locais e conceitos abstratos. Eles são o que permite que a gente se preocupe com o aluguel e o trabalho, em vez de com uma estátua de concreto que quebra pescoços, ou com um SCP que pode te fazer esquecer que ele existe. A Fundação não classifica os SCPs por quão perigosos eles são, mas por quão fácil é de contê-los. É uma distinção sutil, mas super importante. O SCP-173, por exemplo, é um objeto euclídeo, porque apesar de ser extremamente hostil, é contido de uma forma simples, mantendo o contato visual. Já uma laranja que se teletransporta para qualquer lugar do mundo seria um Keter. Não porque ele pode te matar, mas porque é quase impossível de ser contida. A sua verdadeira ameaça é a imprevisibilidade e a dificuldade que a Fundação teria de localizá-la e impedi-la de causar problemas. É por isso que as classes de objetos são o coração do sistema. Elas são como um manual de instruções codificado para os funcionários. Pensa na sua vida. Você não mede o perigo de uma lâmina de barbear pelo quão afiada ela é, mas pelo quão fácil é de guardá-la em um local seguro. É a mesma lógica aqui. Um SCP é seguro quando é fácil e simples de conter. Você pode trancá-lo em uma caixa e ir embora que nada de ruim vai acontecer. A contenção é tão trivial que, mesmo que o SCP seja potencialmente perigoso, ele recebe a classificação de seguro. O SCP-999, uma massinha gelatinosa que faz cócegas e deixa as pessoas felizes, é segura porque a única coisa que ele faz é ser amigável, e ele pode ser mantido em um quarto com total liberdade. Mas e se um SCP seguro for super perigoso? Pense em um botão que, quando apertado, destrói o universo inteiro. Se a única regra de contenção é não apertar o botão, ele é considerado seguro. A ameaça é enorme, mas a contenção é trivial, o que mostra que a burocracia da Fundação é mais focada em ordem do que em perigo. A classe Euclide é para SCPs que requerem mais recursos para contenção, ou que são mais imprevisíveis. A maioria dos SCPs se encaixa aqui. Eles são um pesadelo da burocracia, não seguem regras. É como a analogia da caixa. Se você tranca um Euclide em uma caixa, você não tem certeza do que vai acontecer. O SCP-3008, uma loja de móveis gigante na qual você não pode sair, é o exemplo perfeito, pois o comportamento das criaturas dentro dela é imprevisível. E o SCP-096, a criatura que persegue qualquer um que ver o seu rosto, é um Euclídeo, porque embora sua contenção seja simples, o que acontece quando alguém vê o rosto dele em uma foto ou vídeo é imprevisível e pode levar a uma violação. Um SCP-Keter é extremamente difícil de conter, e geralmente requer recursos enormes da Fundação para ficarem presos. O termo Keter vem do hebraico coroa, o que sugere que eles estão no topo, ou são o pico de dificuldade. Se você tranca um Keter em uma caixa, ele vai fugir fácil. O SCP-682, o lagarto indestrutível, é um Keter por essa razão. A Fundação nem sequer tenta matá-lo mais, eles apenas gastam bilhões de dólares tentando encontrar uma nova forma de prendê-lo. Um Keter não é apenas um monstro, é um problema de engenharia impossível de resolver, um dreno de recursos que desafia a própria lógica da Fundação. Essa é uma das classes mais raras e secretas. Um Thaumiel é um SCP que a própria Fundação usa para conter outros SCPs. Pense em um SCP-Keter que se alimenta de energia, e um SCP-Thaumiel que é uma fonte de energia infinita. A Fundação usa o Thaumiel para manter o Keter satisfeito e contido. É como uma caixa que prende outras caixas. Sua existência é mantida no mais alto nível de sigilo, conhecida apenas por pouquíssimos funcionários e pelo Conselho A5. Eles são a prova de que a Fundação não é apenas uma prisão, mas um arsenal. Essa classe representa o pior dos cenários. O Apollyon é um SCP que não pode ser contido de forma alguma e que representa uma ameaça iminente ao mundo, muitas vezes ligado a cenários de classe K, ou seja, eventos de fim de mundo. Eles são o monstro que não apenas está fora da caixa, mas a própria tempestade que vai destruir a caixa. Pense em uma entidade que apaga a própria existência de um lugar, ou um que muda a realidade à sua própria vontade. O Apollyon não tem contenção, é só um atraso temporário, um aviso de que o fim está chegando. A Fundação também tem classes para anomalias que não se encaixam nas categorias principais.
Neutralizado é para SCPs que foram destruídos ou desativados, enquanto explicados é para fenômenos que foram explicados pela ciência convencional ou que se provaram não ser anômalos. Eles são as histórias com final feliz, os mistérios que foram resolvidos. Há também a classe Archon, para anomalias que a Fundação poderia conter, mas que escolhe não conter por alguma razão, como ter efeitos adversos ou ser parte da realidade consensual. A Fundação SCP é uma pirâmide de poder, e quanto mais alto você está, mais segredos você conhece, e menos contato você tem com anomalias. Essa hierarquia é o esqueleto que mantém toda a operação de pé. O pessoal de classe T está na base da pirâmide. Eles são a mão de obra descartável da Fundação, geralmente recrutados de prisões e usados para lidar com os SCPs mais perigosos. Eles são o que a Fundação chama de sujeitos de testes humanos descartáveis, e a maioria é usada em experimentos de alto risco para evitar que o pessoal de pesquisa se machuque. Em um dos aspectos mais sombrios da história, a maioria é terminada no final de cada mês, e um novo grupo é recrutado para substituí-los. A vida de um classe D não passa de uma tragédia burocrática, uma nota de rodapé na grande história da Fundação. A hierarquia é definida por níveis de libertação, que vão de 0 a 5. O pessoal de nível 0 é o pessoal de apoio, como funcionários de escritório e faxineiros, que não podem ter contato com nenhuma anomalia. Pensa no cara que limpa o chão do corredor, sem a ideia do monstro que está a poucos metros de distância em uma cela de contenção. O pessoal do nível 1 trabalha nas áreas próximas dos SCPs, mas sem acesso direto a eles. São técnicos, cozinheiros, as pessoas que mantêm a infraestrutura funcionando, mas são protegidos por paredes de concreto e metal de 3 metros de espessura. A maioria do pessoal de nível 2 são pesquisadores, agentes de campo e especialistas em contenção. Esses são os heróis do dia a dia, os que estão nas trincheiras, os que escrevem os relatórios. O pessoal sênior de segurança e pesquisa está no nível 3, como gerentes de projeto, que têm acesso a informações detalhadas sobre os SCPs. Eles são os que veem o quadro geral, que orquestram as operações de contenção e pesquisa. O nível de comando para diretores de sítio e comandantes de forças-tarefas móveis é o nível 4. Eles são os líderes, as pessoas que tomam as decisões mais difíceis e têm a vida de centenas de funcionários em suas mãos. O nível de liberação mais alto é o nível 5, dado apenas a membros do Conselho O5. Eles têm acesso a todo o segredo que a Fundação guarda. Esse é o topo da cadeia alimentar. São os 13 líderes que têm a palavra final em tudo que a Fundação faz. Eles têm acesso a todos os segredos e as informações, mas, por causa da natureza sensível de sua posição, eles nunca podem ter contato direto com nenhuma anomalia. A identidade deles é um dos maiores segredos da Fundação. Rumores na comunidade dizem que alguns deles são imortais, e que um deles é um artista, e outro é uma entidade onisciente. A gente nunca sabe, e esse é o ponto. Eles são a mente por trás da operação, mas nunca veem o horror de perto. Esses são os soldados de elite, a mão armada da Fundação. Eles são equipes de campo compostas pelos melhores agentes. A missão deles é ir até o local de descoberta de uma nova anomalia, capturá-la e transportá-la para uma das instalações secretas da Fundação, ou contê-la no local se o transporte não for possível. Existem FTMs especializados para cada tipo de SCP, como a Alpha 1, conhecida como a Mão Direita Vermelha, que são a força de elite da Fundação. Eles são o que a Fundação usa quando a burocracia e o papel não é mais suficiente. No final das contas, a Fundação SCP é a prova que o verdadeiro horror não é o monstro, mas a organização que tenta contê-lo. É a história de pessoas tentando desesperadamente manter a ordem em um mundo que se recusa a ser normal. E é essa luta, essa burocracia e essa hierarquia que faz o universo SCP um lugar tão fascinante e aterrorizante. Se você gostou de mergulhar na burocracia da Fundação e quer entender mais a fundo como eles funcionam, temos outros vídeos sobre a filosofia por trás de algumas das anomalias mais estranhas. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos amantes do horror. Esse é o Protocolo Keter e a gente se vê no próximo relatório.